Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu quero começar conversando com você que é torcedor do Grêmio. O Grêmio, na quarta-feira, jogou a partida de ida das oitavas de final contra o Corinthians na Arena Itaquera, lá em São Paulo. E o Grêmio teve boa parte da partida a possibilidade de jogar com um jogador a mais a partir da expulsão do atleta Ranieri, que de fato cometeu uma barbaridade contra o jogador do Grêmio. Mas mesmo assim o Grêmio não conseguiu vencer o jogo. O Grêmio foi melhor que o Corinthians em boa parte do jogo, mas é um jogo de relativo equilíbrio. São duas equipes que aparentemente têm problemas e dificuldades muito parecidas. Mas eu repito, o Grêmio jogou com um jogador a mais boa parte do jogo, especialmente o segundo tempo, e não conseguiu fazer o gol ou vencer a partida que lhe daria uma vantagem ainda maior para jogar o jogo da volta. E agora o grande questionamento, a grande discussão que se deu depois disso foi se o Grêmio desperdiçou a oportunidade de pavimentar o caminho para a fase seguinte no jogo de ida. Isso aconteceu no ano passado, quando o Internacional enfrentou o Fluminense, lá na semifinal da Libertadores, no Rio de Janeiro, e jogou com um jogador a mais boa parte do segundo tempo e não conseguiu a vitória. Pois no jogo da volta, o Internacional vacilou e perdeu em casa. Isto vai acontecer com o Grêmio? Ninguém pode afirmar. O torcedor do Grêmio não tem que se surpreender se o Grêmio vai vencer a partida ou empatar e passar adiante nos pênaltis, assim como não deve ser tão surpreendido se acontecer o que aconteceu com o Internacional. Por quê? Porque o Grêmio é um time que ainda está em fase de ajustes. O Grêmio é um time que tem peças novas entrando, tem peças antigas que estavam machucadas e estão voltando do departamento médico, e é um time que está sendo aos poucos reorganizado, remontado pelo Renato. O Grêmio está melhor comparado com o próprio Grêmio do começo do Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio ainda não está pronto. É verdade, o Corinthians, convenhamos, é um time também com enormes dificuldades, é um time fraco coletivamente, e as possibilidades todas estão do lado do Grêmio. Mas o futebol é assim, eu quero lembrar, o Inter lá no Rio de Janeiro não fez o que deveria ter feito, empatou o jogo e no jogo da volta não tinha vantagem e acabou perdendo. Bom, vamos ver o que vai acontecer na semana que vem, mas de fato o Grêmio deveria e poderia ter vencido esse primeiro jogo. Já o Internacional teve uma semana inteira para treinar depois de um longo período de jogos em sequência, porque o Inter não tem mais nada para fazer na Copa do Brasil nem na Sul-Americana. E era tudo que o Roger queria. Tempo para treinar e impor o seu estilo de jogo, as suas estratégias. O Inter teve essa semana. E o jogo do final de semana é contra o todo-poderoso Palmeiras. O jogo é no Beira-Rio e é contra um Palmeiras que perdeu para o Flamengo seu jogo de ida da Copa do Brasil. E, portanto, virá para o Beira-Rio pensando no jogo da volta, que será lá no Allianz Parque. O Palmeiras, pelo time que tem, pelos investimentos, tem a obrigação de tentar reverter este resultado na Copa do Brasil. E, portanto, deve dar menos atenção ao jogo do Campeonato Brasileiro. Bom para o Internacional, mas não é o Palmeiras que preocupa. Quem preocupa é o Inter. Será que o Roger terá conseguido, no decorrer da semana, evoluir no trabalho coletivo do Internacional? Essa é a grande questão e que talvez comece a ser respondida já no domingo. Ele terá um ou outro retorno de jogadores importantes para essa partida, alguns ainda não. O Inter destratou o seu contrato com o Arangues e não tem mais o chileno à sua disposição. O Inter precisa ir para o mercado nesta janela e talvez trazer alguns reforços pontuais, não há dúvida em relação a isso. Mas fica a grande questão. Será que o Roger já começará a dar alguma resposta no domingo? É para a gente conferir. O Inter tem um mês de agosto complicadíssimo. São 6 jogos, pelo menos 5 ou 6, e 2 deles
daquelas partidas que estão atrasadas e foram remarcadas. Será um mês cheio e que o Roger poderá dizer a que veio no Internacional. Ou o Roger agrada aos torcedores do Inter, ou ele vai inevitavelmente acabar agradando aos torcedores do Grêmio. Obrigado por nos acompanhar aqui nas plataformas da RDK. Curta o nosso conteúdo e, se puder, compartilhe. Bom final de semana, volto na terça-feira.